E agora está começando com vocês a Arca dos Magos. Meu nome é Vitor Dreamer, escolha como me chamar. E esses aí são... Eu sou o André Cutalion, a voz que vocês já conhecem do Novas Crônicas. Vocês podem me chamar de André ou de Cutalion, mas pelo amor de Deus, não me chamem de Cucu. Cucu, o Capitão de Calamares. E o outro é... Roberto Edvan, especialista em tudo que ninguém mais sabe. Edvan é o herói da Aliança, portador do Warbear. Portador de quê? Do urso de guerra, cara. Você não é o herói da Aliança? Ah, sou! Haha, então. E tem um achievement pra provar. Isso é verdade. Quando você fala o herói da Aliança, imagina um cara que é casado há uns 50 anos, sabe? E ama freneticamente a esposa dele. Ele é o herói da Aliança. É o cara que está fazendo bodas de ouro. É o herói da Aliança. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre coleções, nosso episódio piloto, né? Não deixa de ser um teste, né, sobre aquilo que a gente está fazendo, para a gente se acostumar, para a gente perceber, para a gente entender como é que a coisa vai caminhar, certo? E a gente acabou escolhendo, exatamente. E a gente acabou escolhendo o tema que é o tema geral do podcast, que seriam coleções. Até porque foi a escolha, acho que mais acertada, né? Senão a gente ia começar a falar de coleções e ninguém sabe o que é uma coleção. Imagina a cena. Pô, cara, ninguém ia saber o que era coleção se a gente não fizesse esse podcast explicativo. Exatamente. Não é verdade. Pô, cara, mas eu vou te falar uma coisa. O pessoal até pode saber o que é coleção. Agora pede pro cara explicar. É isso aí, é o que eu vou pedir pra vocês isso agora. A gente vai começar revelando um dos grandes enigmas do mundo. Beleza. O Cucu, meu amigo. O que você entende por coleção? Diga aí, vamos começar a tentar definir esse tema. Cara, se você tivesse feito essa pergunta pra mim até uns 2 dias atrás, eu ia te responder parcamente que era um ajuntamento de bagulhos parecidos. Assim, de uma forma bem estúpida. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mas, como eu sou um cara assim muito culto, sabe? E tenho em minhas mãos aqui o oráculo da modernidade, o nosso amigo Google, eu joguei lá e a Wikipédia me disse o seguinte, que em termos gerais, a coleção na grafia é um grupo de itens ou objetos que tem uma ou mais características em comuns. Bom, não está completamente errado. Aí, não muito satisfeito, eu dei uma olhada lá no nosso amigo Pai dos Burros, né, que a tia Teteia ensinou a procurar tudo que a gente não sabia. E as seguintes definições foram apresentadas. Reunião de objetos da mesma natureza, compilação, ajuntamento e da medicina, a acumulação de líquido numa cavidade natural ou acidental, normal ou patológica. Eu acho que essa terceira não importa muito pra gente não, né? Não se aplica, não se aplica. Como assim? Porque fala sobre você fazer cultura... Não, é mais fazer cultura de bactéria, essa coisa toda eles chamam de coleção. Saca aqueles disquinhos verdes, cheio de manchinha preta? Aham. Então, aquilo é uma coleção ou uma cultura de bactérias. Ah, ok. E você, Edvan, você concorda com tudo isso aí? Tem alguma coisa a acrescentar? Cara, eu não sei se foi coincidência não, mas eu tive você leu a mesma definição. Eu não sei porque todos encontraram a definição do Google. Não, com certeza. Então todos temos a mesma explicação sobre o que é coleção. E no fundo, coleção é isso, né? É um agrupamento de objetos que tem alguma coisa em comum, seja um tema, um conceito, uma característica, uma aparência, né? Isso. Exato. Aí, assim, uma coisa que vale a pena deixar claro é que há uma distinção entre coleção e compulsão, né? Eu estava dando uma olhada aqui, né, nessas pesquisas científicas e muito sérias que nós fizemos, e acabei descobrindo que a diferença entre coleção e compulsão é que quando você se torna compulsivo por alguma coisa, o que anteriormente era um prazer se torna uma obrigação, entendeu? Por exemplo, o cara que é compulsivo, ele começa a fazer as coisas como se fosse um tipo de toque, sabe? Entendi. Então, ele precisa, né? Depois se torna uma necessidade, sabe? Ele tem que fazer aquilo, ele tem que colocar todas as revistas do Homem-Aranha dele em ordem alfabética, de capa
e, sabe, essas paradas meio doidas assim. Porque aquilo passa a incomodar ele, passa a deixar ele de uma forma mais agressiva e até, o cara pode até pirar, né? Cara, tem uma forma fácil de perceber tudo na vida, né? Quando passa a ser um problema, é quando isso começa a interferir na sua vida de maneira a atrapalhar o seu dia a dia. A partir do momento em que isso atrapalha o seu dia a dia, né? A partir do momento em que isso atrapalha a sua vida, isso deixa de ser algo normal, né? Deixa algo de ser prazeroso, né? E sadio. Não, mas eu digo normal no sentido de ser normal mesmo. Passa a ser algum tipo de patologia, toque, algum tipo de problema, né? O que leva as pessoas a colecionar? Eu acho que essa é a pergunta que a gente vai responder durante o podcast todo. Eu acho meio difícil a gente conseguir uma resposta agora. O que você acha? Eu posso adiantar alguma coisa. É mesmo? Diga aí. Sério, pô. Olha só. Geralmente uma pessoa, ela desperta para colecionar algo ao qual ela tem contato ou afinidade. Entendeu? Então isso pode surgir em qualquer etapa da vida dessa pessoa. Basta a pessoa simplesmente ter contato com algo que ela não conheça ou que fascina ela, que deixa ela ficcionada naquilo dali, entendeu? E a pessoa passa a colecionar aquilo dali de forma a suprir uma necessidade de obter e de conhecer, talvez, né, todas as outras que fazem parte daquele mesmo grupo. Não, eu sei, mas olha só. Você está explicando como é que uma pessoa coleciona algo. É assim, tipo, ela é apresentada a um objeto, a uma situação, e aquilo causa um certo fascínio e ela resolve colecionar. Mas por quê, entendeu? Por que ela quer juntar vários objetos do mesmo modelo? Cara, por que ela quer todas as cartas numeradas de 1 a 200 de uma coleção, entendeu? Olha só. Vamos lá. Eu conversei com psicólogos e pesquisadores científicos da área, tá? E eles me disseram que o comportamento de um colecionador não é nada diferente ao de qualquer outro que se depara com uma necessidade ou a satisfação de um desejo, que nesse caso a satisfação do colecionador seria obter peças diferentes, mas que pertencem ao mesmo grupo. Entendeu? É algo que ele vai colecionar, que ele sempre vai buscar adicionar algo à coleção dele, e a cada peça ou a cada objeto que você agrega a essa coleção, isso traz uma pequena porção de satisfação para aquele cara. Pode ver que quando o cara consegue completar uma coleção inteira, ele larga aquela merda pra lá. Cara, você acha? Falta do que fazer. Cara. Falta do que fazer. O que leva um cara a colecionar, garrafinha de refrigerante, tampinha de... Falta do que fazer, cara. Peraí. Olha só. A gente está olhando para um lado bizarro das coleções. Porque se você parar para olhar, o cara que é galinha na rua, o cara também coleciona a mulher que ele pegou. Mas olha só o que ele recebe em retorno, cara. Cara, a coleção tá na tua vida, cara. Não tem jeito. Eu conheço gente que coleciona emprego, cara. Eu coleciono pouco, então, né, velho? Eu conheço um cara que coleciona emprego, velho. A gente conhece, né? Sério. Cara, não é sacanagem, não, cara. Eu conheço gente que coleciona tênis, cara. Entendeu? Cara, tem de tudo, cara. Tem de fazendo tudo. As pesquisas aqui, eu encontrei uma série de coleções bizarras, entendeu? Muito bizarras mesmo. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Ainda nesse assunto aí, do que leva uma pessoa a fazer uma coleção. Eu acho que é falta do que fazer, entendeu? Mas vocês falaram que isso não é uma coisa legal pra se dizer no podcast, então vou tentar dar uma explicação melhor. Até porque todo podcast vai ser baseado nisso. É genial, né? Cara, só me lembra uma coisinha. Depois que o nosso amigo André aí terminar de falar, eu vou retornar para terminar aquela explanação toda que eu fiz em cima dos fatores psicológicos e científicos, tá? Beleza. Pô, cara, desculpa, eu tô te cortando. Você quer continuar? Não, fala aí. Não, então. É até bom que não fica muito chato. Nas minhas pesquisas, que não foram nada científicas, e eu não conversei com nenhum psicólogo, até porque os psicólogos que eu conheço não estão muito afim de conversar, pelo menos não ultimamente. O que leva uma pessoa a fazer uma coleção? Cara,
distrair a mente, entendeu? Ter alguma coisa que seja somente dela e se orgulhar daquilo, entendeu? Mas assim, mostrar pros amigos. Tu faz uma coleção batata, entendeu? Tu olha assim, caralho, eu tenho uma coleção muito foda, e chama os amigos e se gaba da coleção. É um prazer, como você colocou, é um prazer próprio, cara. Tirar onda, né? Tira uma onda, entendeu? O objetivo da coleção é essa. Tu faz uma coleção de maço de cigarro, né, aquelas figuras bizarras que tem atrás, e você mostra, caraca, olha só, eu tenho um maluco aqui que é de palmolescência, tem um maluco aqui sem perna, e o cara que câncer de garganta. Porra. Que isso, coleciona foto de doença. Eu já vi, cara, vi. Conheço uns malucos que são assim. Chegaram ao cúmulo de falar, não compra esse maço de cigarro não, porque esse daí eu já tenho. Compra aquele de trás. Eu tô, porra, como assim? Tu já tem um maço de cigarro fechado? Não, já tem essa figura aí. Já tem esse cara morrendo aí. Eu já tenho esse cara aí. Pega outro. Que coisa, velho. Então é o seguinte, eu acho que mesmo no sentido de tirar onda com uma coleção, eu acho que existe uma certa sensação de sucesso com a coleção, você não acha? É uma sensação de você estar conseguindo atingir algum objetivo. Existe esse jogo que o nosso amigo Edvan estava jogando um pouco agora, o World of Warcraft. Ele deu uma reviravolta incrível no jogo quando ele começou a instalar a questão dos achievements, que são pequenos feitos que você consegue no jogo. Você consegue um achievement quando você abre todo o mapa inicial do jogo, todo o mapa de Elven Forest. Você ganha lá explorador de Elven Forest. Você consegue um achievement se você pescar em cada laguinho que tem no jogo. Você ganha um achievement se você conseguir abraçar cada tipo de bichinho que tem no jogo, esquilo, coelho, esse tipo de coisa. E isso aí não foge muito do conceito de coleção, né? Não foge muito dessa ideia de que você está atingindo objetivos como se você estivesse concluindo etapas. Talvez, assim, uma metáfora para etapas da sua própria vida, entendeu? É uma meta, na verdade, que o cara estabelece para ele. O objetivo dele não é exatamente colecionar todas. Claro que se ele chegar ao feito de colecionar todos os itens que ele deseja, a satisfação dele vai ser extrema, né? O cara vai ter orgasmos de satisfação, entendeu? Mas o objetivo da coleção realmente é o cara conseguir se sentir bem e ter uma certa alegria e simplesmente estar adicionando uma nova peça, um novo objeto à sua coleção. Olha só, você sabe o que eu acho que explica muito bem isso aí? Talvez tenha muito a ver com esse ato de atingir um objetivo final. São os caras que fazem restauração de carros antigos. Sabe qual é? Aquele cara que vai procurar aquela pecinha específica, original, do Carmanguia 66, que tá lá no Rio Grande do Sul, e ele vai ligar pro cara pra perguntar se tem, pra perguntar qual é o preço, como é que ele faz pra trazer. Esse filho da puta não tem mulher. Deixa de ser a coleção, né? Esse filho da puta não tem mulher, não. O cara que faz isso, cara, ele não tem mulher. Entendeu? Ele é um nerd inveterado, cresceu nerd, é um virgem de 40 anos. Eu tava falando do meu pai, mas tudo bem. Eu fiquei quieto, cara. Eu fiquei quieto. Existem dois tipos de colecionador. Existe o colecionador que monta a sua coleção, tem orgulho dela e apresenta ela para os seus amigos mais chegados, ou faz uma exposição para poder mostrar a todo mundo o feito que ele conseguiu de reunir todas aquelas peças de um mesmo grupo, entendeu? E existe um outro tipo de colecionador, que geralmente é um colecionador mais introspectivo e que não revela a sua coleção para as pessoas. É um colecionador contemplativo. Ele coleciona e ele mesmo tem acesso à sua coleção, não mostra para ninguém. E é provado que esse tipo de colecionador é o colecionador que toma mais cuidado com a sua coleção e cuida de cada uma de suas peças como se fosse algo inestimável, entendeu? Sem valor monetário e o que for. Nenhum dos dois tipos chega ao nível de uma patologia ou ao nível de uma doença. Não, a gente, eu sei, mas a gente nem vai chegar a discutir aqui a patologia, compulsão ou transtorno obsessivo compulsivo, ou o que quer que seja.
Existem, né? Os psicólogos tratam esses dois níveis de colecionador. Os dois são colecionadores. Sendo que um geralmente não, é não, aquele... não, peraí. Psicólogo trata de colecionador, velho? Trata, assim? cara. Olha, eu vou te falar uma coisa que você não acredita. Tem um nome pra isso, colecionismo. Tô te falando, a parada é séria mesmo. Ih, que bacana. A pessoa com quem eu conversei... Não, entendi. não, é porque eu achei que você tava de onda, não tinha conversado com ele. Porra, olha só o mérito que eu tô ganhando. Como é Eu que achei que você tava de onda, velho. Séria, rapaz. Ué, você não falou pra procurar sobre a história, como surgiu, ou deve ter surgido Eita, o ato por de favor. colecionar? Então Compartilhe prossiga. conosco esse tomo de conhecimento que você adquiriu. Por favor. Bom, olha só, como eu te disse... Cochilo, Oi? enquanto Não a gente entendi. tira um cochilo, você vai explanando. Não, olha só. Realmente não existe um consenso em relação à época exata de quando surgiu o ato de colecionar. Não, existe sim. Não existe. Existe sim. Primeira coleção foi coleções de ossos e pedras, eu sei, na pré-história. Então, desde a pré-história que existem relatos de coleções, mas você não pode provar que aquilo ali era uma coleção, cara. Não, acharam sítios arqueológicos com coleções de ossos de tiranossauros catalogados em ordem alfabética. Por tamanho e peso? Tamanho e peso, cara. Já tinha nerd. Sinistro, hein? Já tinha nerd na pré-história, velho. Não, eu sei que assim, o homem acumulava objetos na pré-história. Claro que é algo associado ao seu dia a dia. Entendeu? O homem pré-histórico, motivados por razão que vai além da simples sobrevivência, o cara acumulava artefatos lá que ele achava. Entendeu? Mas os arqueólogos não tratam isso como uma coleção. Eles tratam como uma necessidade de guardar objetos que poderiam ser utilizados como ferramentas posteriores. Não, entendi. Objetos que ele ia estudar, né? Ia tentar transformar em artefatos para sua própria sobrevivência e melhorar as chances dele se manter superior em relação aos outros. Tá, Cucu, cara, fora essa balela científica aí, como é que você acha que deve ter surgido o ato de colecionar? Diz aí pra mim. Cara, eu acho que o ato de colecionar surgiu juntamente com o ato de coçar saco do homem. Cara, por aí, né? É mais ou menos por aí, entendeu? A partir do momento que você começou a prestar atenção em determinados objetos e isso começou a chamar o seu interesse, você começou a querer mais, entendeu? A ganância é inerente ao ser humano, então a coleção, de certa forma, é um tipo de ganância, né, cara? Você quer ter aquele item que mais ninguém tem. Possivelmente as coleções começaram na falta do que fazer do ser humano, né, Cucu? Claro que... E juntamente com o sentimento de posse, egoísmo e todos esses sentimentos bonitos que somente o ser humano consegue desenvolver, né, cara? Existe aquela questão dos valores das coleções, né? Existe Exatamente. Um pouco disso de essa peça, ela custa R$85 e você não faz ideia por quê, né, cara? Um monte de plástico colorido, né? Porque ela tem um valor... É um valor fictício, né? É um valor que não é real. É um valor irreal. É um valor irreal. É algo que não pode ser mensurado. É um valor que não existe, né? É um valor que você deu, que alguém deu e disse, sentimental? Um valor sentimental? Especulativo? Especulativo, a palavra não é essa, não, mas a tradução é essa, especulativo. É um valor especulado, é um valor que não existe, é um valor que não tem como medir, não tem porquê, né? Você coloca leva mal não. Mas se você quiser que eu meça, que eu mensure pra você o sentimento que eu tenho pelo Jabba the Hutt, que tá aqui em cima do meu armáriozinho de computador, cara, eu consigo traduzir pra você em palavras perfeitamente, cara. Não, eu sei, em palavras você consegue. É fantástico. Agora em valor monetário você não consegue. Você pode tentar.
né? Mas você não consegue, é isso que eu estou falando. Ou seja, o valor monetário, ele é abstrato. É essa palavra que eu estava tentando buscar. O Pois valor é. abstrato, o valor não é concreto, né? O valor Tá, não é real. Eu acho que a coisa se torna sentimental. A partir do momento que você tem uma coleção, você acaba nutrindo por ela um sentimento, entendeu? De posse, de orgulho, que não permite que você atribua valores monetários a isso. Acho que é bem por aí. Porque quando você tem... Concordo. Existem coleções e coleções. Quer ver exemplo melhor? Pô, você vê lá, os sheiks das Arábias lá tinham um harém com 200 mulheres e ninguém podia comer, só ele. Não é uma coleção de mulher? Eu sempre quis ter uma coleção de calcinhas, maluco. Eu sempre quis ter uma coleção de calcinhas, maluco. Coleções famosas e colecionadores famosos. O que vocês têm a dizer sobre isso aí? Cara, eu acho que a mais famosa e a mais bizarra, e de longe a mais invejada coleção é a do Vando, maluco. Eu sempre quis ter uma coleção de calcinhas, maluco. Porra. Calcinha. Fala sério. Cara, olha só, Maluco, eu vou te falar que as mulheres tiram as fora calcinhas de e jogam. contexto, Não, pegaria fora do de contexto, pegaria muito mal. isso pega mal pra caramba. Pega muito mal, concordo com Se a gente cortar, editar, do momento que você começou a falar e fechar, isso fica feio, cara. Fica. Ainda bem que quem vai editar essa bagaça sou eu. Entendeu? Ainda bem, né? Você lá no show do Wanda, entendeu? Aí tua mulher levanta do teu lado e joga uma calcinha pro maluco. Eu, como marido, ia ficar puto, mas eu, como Vando, porra, boladão. Sempre quis ser igual o Ia Vando. ficar maluco. feliz. Porra, imagina. Várias mulherzinhas jogam calcinha pro cara. E o cara tem uma coleção, acho que mais de 1.000, 10.000. Eu achei que eu jamais veria alguém que diria assim, eu gostaria de ser o Vando. Nesse Eu aspecto. nunca vi isso. Nesse aspecto. Não. Nesse aspecto. Mas aí a gente tem que pensar um pouquinho também, né? O Vando hoje ou o Vando de 20 anos atrás? 20 anos atrás, por favor, né? Pô. Tá. Por quê? Faz diferença? Claro, pô. Imagina as meninas que vão jogar a calcinha hoje no show do Vando. Pelo amor de Deus, né, gente? Pô, cara. Pô. Fora a invejável coleção do nosso amigo, que outras coleções vocês têm aí pra citar? Cara, eu descobri que o Jô Soares tem uma coleção de óculos e canecas. Genial, uma coleção de óculos deve ser belíssima de apreciar, né? Esse aqui é de aro de tartaruga, produzido na Itália em 1974. Cara, mas sabe quem compartilha essa mania aí do óculos? Quem? A Marília Gabriela. Não, isso aí dá pra... Todo mundo sabe disso, cara. Eles zoam muito. Eu só não sei se ela tem tanto, isso, entendeu? Cara, mas olha só, a Marília Gabriela... Quando eu assisto o programa dela, eu percebo que ela usa óculos diferentes. Mas sempre que eu lembro do Jô Soares, ele tá com aquele óculos redondinho, cara. Vai Pois ver é, que é uma cara. coleção de roupas iguais, né, cara? É igual o guarda-roupa da Mônica. Não, mas ele tem uma coleção mesmo. Ele tem uma coleção Você, Jô Soares, você coleciona óculos? Não, eu só coleciono óculos redondos. Eu coleciono óculos redondinhos. Uma coleção de objetos iguais, né? Esse daí seguiu a risca mesmo, aquele lance de ser tudo parecido, né? Tem alguma coisa em comum. Dele é tudo igual, tudo em comum. Outros famosos têm algumas coleções comuns, né? Tipo Marcelo D2 coleciona tênis, gente que coleciona obra de arte, biquíni, colecionar biquíni. Quem é que coleciona biquíni, velho? Pô, minha namorada. Que isso, cara? Sério, rapaz. Se ela pudesse, filho, era biquíni e sapato. Então ela compartilha com Adriane Galisteu, pelo que eu tô vendo aqui. Vocês têm mais alguma coleção que seja diferente? Cara, que vale a pena ser comentada? Cara, acho que assim, a mais diferente mesmo é a do Wanda, maluco. Assim, eu ainda tô bolado com a coleção do Wanda, entendeu? Agora eu faço o comentário que estava sendo feito antes do podcast começar. Cara, antes de você fazer esse comentário, eu acho que vale a pena fazer um adendo. Uma coleção muito famosa também,
é a coleção do Smithers, dos Simpsons, que ele coleciona Malibu Stacy. Pô, essa aí é foda, maluco. Um marmanjo daquele. Ah, cara, mas a gente sabe a história por trás disso, né, cara? Tinha um exemplo também do aquele outro costureiro, né, cara, que fazia programa de TV, que ele colecionava vaso de cemitério. Caralho. Colecionava o quê? Ronaldo West. Ele colecionava o quê, cara? Vaso de cemitério, velho. Vaso de cemitério? O cara não tava roubando vaso de cemitério, pô? Não teve uma história dessa aí. O que é isso, cara? E tem o Rabi que coleciona gravata também, né? E vocês? Vocês colecionam o quê? Vocês têm algum tipo de coleção aí? André? Não, vocês têm. Vocês têm porque eu sei. Não, vai lá, Beto. Vai lá porque eu tô muito comediante hoje, entendeu? Tô falando muita gracinha, o nego vai desligar esse troço antes de terminar de escutar. Você é o Bom, cara sério. Eu começo... É o seguinte. Eu coleciono livros, eu coleciono miniaturas, coleciono gibi, como todo mundo. E acho que só. Nada de diferente. Uhum. Cara, eu tenho uma coleção muito bizarra, assim. Eu tenho uma mania desde que eu era moleque de colecionar lapiseira. Ah, que maneiro, pô. Pô, maneiro. Eu não... Assim, toda vez que eu vou na loja e tal, assim, sempre que eu vejo uma lapiseira diferente, eu acabo comprando. E acaba ficando sem grana, né? Não, assim, por sorte, as lapiseiras que eu coleciono não chegam a ser lapiseiras de marca, não, nem lapiseiras de ouro, entendeu? É simplesmente pelo fato É diferente. de ser diferente, é. Eu tinha uma que tinha uma lupa na ponta dela, onde você apertar pra sair o grafite, tinha uma lupa. Pô, maneiro, hein? Pô, Bacana. Tem várias, entendeu? Desde as mais normais até as mais aviadadas, eu acabo comprando, entendeu? Começou com assim, vontade de comprar mesmo, entendeu? Eu comprei 1, 2, 3, 4. Aí quando eu vi, a parada virou meio que uma compulsão, sabe? Aí hoje em dia eu tenho aqui, sei lá, umas 50, 60 lapiseiras espalhadas, assim, pelos vários cantos da casa. Tem lapiseira da Hello Kitty também? Tem. Deve ter. Pior que tem. Ah, claro. Pior que tem. Cara, é por isso que você não tem uma coleção como a do Vando, velho. Eu vou começar pela minha primeira coleção mesmo, que eu lembro de que eu comecei, parei, mas ainda tenho guardado até hoje. Por incrível que pareça, esse amigo que vos fala fez coleção de selos. Que isso. Ah, cara, a gente começou, né? Mas só você seguiu, né, velho? Eu segui um pouquinho, cheguei a torrar uma grana com isso e tal. Vou esperar mais uns, sei lá, 40 anos, ver se eu consigo alguma grana com aquilo ali também. Você consegue vender, né? Pois é. Não, Beto, eu lembro de uma coleção que talvez o Cucu também tenha tido e tenha se esquecido. Coleção de tampinha de garrafa, velho. Cara, eu acho que na nossa... A galera que compartilha a nossa idade, eu acho que todo mundo colecionou tampinha de garrafa e bola de gude, cara. Bola de gude na coleção, né, velho? É um amontoado. Não. Tu sai juntando bola de gude... Peraí. Bola de gude, pra quem gosta de bola de gude, não. Sempre tem duas latas. Se bola de gude era coleção, pedra de material de construção também é, velho. Caraca, eu achei que fosse o único que pegava aquelas pedras que são mais brancas, cara. São diferentes. Eu sempre catava aquela porra. Cara, eu catava as outras, cara. Aquelas que pareciam aquele bolo formigueiro, porque eu achava que aquela parte pretinha da pedra era pólvora. Ficava batendo uma na outra pra fazer faísca. Alguém falava que aquilo era pedra de fogo. Isso é pedra de fogo. Pedra de fogo. Aí colecionava aquelas pedras, juntava e ficava batendo que nem um maluco até sair faísca, cara. Até sair, cara. E quando saía, ficava todo feliz. É pedra de fogo mesmo. Maneiro, é pedra de fogo, mano. É pedra de fogo. Realmente. Teste de hombridade com os senhores. Quais dos senhores já colecionou conchinha de praia? Eu admito.
alguém teria que assumir isso aí. Apesar de que eu tenho certeza de que o Roberto também fez, para defender. Está, como dizia o Renato Aragão, está camuflando para enrustir a sua... Eu tenho uma coisa a meu favor, porque eu já falou que eu não sou muito fã de praia. Então, concha já não era muito comigo, não. Não, mas... eu sei uma coisa que o Roberto coleciona, velho. Acidente em praia, cara. Pois é, por isso que eu não gosto de praia, cara. Acidente em praia e caco de vidro. Se Roberto colecionasse caco de vidro, cara, ele tinha uma coleção gigante hoje. Mas, pô, eu também coleciono livros. Gosto muito de colecionar alguns gibis. Tinha um que colecionava... Cara, vamos ser honestos. Aqui só tem nerd. Falar e colecionar livro e gibi não conta, né, cara? É bater cachorro. Vamos lá, então. Que gibi você colecionava? Aí sim, é mais tranquilo, entendeu? Ah, é verdade. Pô. Que gibi você colecionou? Ou coleciona? Ah, eu colecionava tudo, velho. Aí, tá vendo? Cara, eu também. Eu tinha uma vasta coleção de Turma da Mônica. Tinha gibi pra caceta da Turma da Mônica. Não, eu só tinha quadrinho de homem mesmo. Porra, peraí, eu tô falando quando eu tinha uns 10 anos, calma. Eu ia chegar na parte, eu comecei a ler quadrinho de verdade. Calma, pô. Aí eu comecei a colecionar Homem-Aranha. De herói, assim, eu sempre gostei muito do Homem-Aranha mesmo. O resto eu lia uma outra assim, mas não era muito fã, sabe? X-Men eu gostava, mas era uma porrada de quadrinho. E a mesada que eu ganhava da mamãe não dava pra fazer grandes extravagâncias, né? Cara, e chegou uma época que a Marvel transformou o mundo em mutante, né, cara? Era assim, era a maioria mutante e humano normal era raro. Era igual ao universo de Vampire. Mas aí, vamos voltar ao assunto. O Vitor falou que colecionava de tudo, né? De tudo. Pois é, eu vou falar pra vocês. Eu lia tudo na xepa, né? Eu não comprava. Então eu lia muito do Dreamer, lia muito da galera que a gente conheceu aqui na nossa infância e tal, eu lia com essa galera. Quando eu parei para escolher um tema e começar a colecionar, eu lembro até hoje qual foi que eu escolhi, que foi X-Men 2099, cara. Putz, cara, eu lembro disso. Cara, comprei as 9 edições, descontinuaram na 10ª. Que raiva, né, velho? Pô, cara, aquilo me deu um ódio profundo. Aí eu tomei uma reviravolta, assim, nas minhas escolhas e fui colecionar Spawn. Aí descontinuaram lá por volta da 117, 150, sei lá. Aí acabou, voltou, continuou, tá até hoje, sempre trocando de selo, né, cara? Mas nunca parou de ser editora, nada, não. Não, ele parou uma época, mas voltou rapidamente. Vendia bem e voltava rapidamente. Sim, até porque a história era boazinha, cara. Cara, atualmente, quais são as coleções que vocês estão mantendo com assiduidade? Cara, eu mantenho um gibi, um HQ, ou que forma que vocês quiserem dizer aí, que é um mangá japonês voltado mais para adultos, que é Vagabond. Mangá. Muito bom. Ainda publica Vagabond? Tem, ainda tem Vagabond. Ah, bacana. Mas não é nem HQ nem quadrinho, é mangá. É mangá. Cara, eu não sei se é considerado mangá, né? Porque ele deixa de respeitar algumas coisas lá do mangá tradicional. Ah, é? É. Tá, como eu odeio mangá, não vamos entrar nesse assunto não. Vamos falar sobre outra coisa. Tô brincando. Olha só o preconceito, rapaz. Olha só. Bom, e vamos cortar... fechar essa parada do que a gente coleciona. Então, antes da gente fechar isso aí, eu só tenho que compartilhar a minha última coleção, que é a coleção de toco. Eu coleciono toco à torta e à direita. Isso é uma parada muito maneira de se colecionar. A coleção de toco, ela cresce na proporção inversa à sua coleção de calcinha. Pois é, né, cara? E aí, cara, a gente começa a perceber que existe muito do universo nerd nas coleções, né? Ou existe muito de coleções nesse universo nerd. Eu fiz uma pesquisa de marketing uma vez, há um tempo atrás, e eu comecei a perceber que o nerd é exatamente o cara... E nerd a gente está falando em termos abrangentes, né? Existe o nerd nem tão nerd, existe o nerd otaku, existe todo tipo de gente, né?
Mas esse público que a gente vai agrupar como nerd é o público que acaba mais comprando esse tipo de objetos de relicário, né, de quinquilharia, objetos que para eles são muito especiais e para as outras pessoas talvez não tenham valor nenhum. Lembra que a gente estava falando lá atrás sobre valor, um valor que não é concreto, né, um valor abstrato? E, na verdade, se você mostrar o seu Jabba the Hutt para qualquer pessoa, Cucu, o valor que essa pessoa vai dar para ele é muito diferente do valor que eu vou achar nele, o que o Roberto vai achar nele e você. Nós vamos ter uma visão de valor para ele muito diferente do que o resto das pessoas, né? E isso ligou muito o nerd a esse universo de coleção. Fora essa questão de você querer comprar, de você querer fazer, existe também a questão do detalhismo, cara, que o nerd adora. Eu não sei se vocês gostam muito, mas eu gosto. É assim, é saber que eu tenho a cartinha número tal e ela faz parte da coleção tal, e essa é foil e a outra não é, e você rever a coleção e encontrar detalhes e minuciosidades pela qual você pode separá-la, catalogá-la, aumentá-la. Essa minuciosidade é uma forma de você expandir um pouco o prazer dessas coleções. Vocês concordam ou não? Concordo. Eu acho que na verdade, quando você coloca uma delimitação, o que eu quero dizer com delimitação? Quando você taxa que existem 150 cartas em uma série de Magic, por exemplo, você torna a ilusão de que o cara pode conseguir completar aquela coleção, de que você vai completar ela mais real, entendeu? O cara sabe que são apenas 150. Ele sabe quais ele tem, quais ele precisa. Exatamente. O que é um fácil também de você se comunicar com outros, né? De falar, eu preciso da número 100, né? Eu preciso dessa, cara. O que é um pouco diferente das coleções mais abertas, né? Um cara que coleciona pedra, porra, como é que o cara vai saber qual é a pedra que tá faltando pra ele? É verdade. Ou o cara que coleciona calcinha, né? Como é que o cara vai saber qual é que tá faltando? Eu acho que são tipos de coleções distintas, né, cara? Assim, são as coleções que você... finitas e infinitas. Não, eu sei, mas a gente tá tentando puxar para esse universo nerd, né? O tipo de coleção nerd, o que faz. Você não vê uma coleção nerd que não tenha, assim, digamos, um limite. Entende? É verdade, né? Todas elas são limitadas. Ela é limitada, ela é completável, né? Ela é limitada, ela é identificável, né? Ela é catalogável. Exatamente. Não sei, cara. Eu penso que tem alguns tipos de itens que nós nerds gostamos de juntar que não se encaixam muito bem nisso, não. Por exemplo, diga aí. Filme. Ah, claro que é, cara. Claro que é, cara. Pô, não é finito, cara. Não? Não, você pode ter 10 filmes, mas se sair o 11º, você vai pegar o 11º. Tá, mas os outros pra trás você já conseguiu. Tudo bem, mas você nunca vai chegar ao final da coleção. Ou então eu não entendi o que vocês estão querendo. Não, cara, de certa maneira, se você falar assim, poxa, eu coleciono Magic, o cara lança uma coleção, uma série nova, que nem saiu a Shara, que nem saiu essas novas aí, e você não tem, então, pô, não é finito. Claro que é, pô. O que a gente tá falando é o seguinte, as coleções em geral, ou seja, as coleções nerds, elas têm maneiras de serem catalogadas, elas têm maneiras de serem definidas, seja mensuradas, seja catalogadas, seja medidas, entendeu? Que isso facilita essa minuciosidade que a gente tem, né, de querer escrever tudo, de querer saber quais são os detalhes de cada pecinha da coleção, de você querer saber aquela que falta para você, de você querer identificar com outras pessoas qual é a que está faltando para elas e qual está faltando para você. Então eu posso dizer que nesse nível de coleção nós damos um passo em direção ao profissionalismo. Depois
dilúvios no Rio de Janeiro, de tormentas que lançaram raios pelos servidores onde estávamos hospedados, depois de desculpas esfarrapadas para perderem todo o nosso catálogo, o Bazar dos Magos volta ao ar com força total. Verdade. Tomara que seja assim, que dure para sempre. É a lojinha que vende quinquilharias, nerds, miniaturas, cardzinhos, coleções e jogos em geral. É o assunto que a gente fala aqui no Arca dos Magos. Exatamente. Você já comprou pela internet, você nasceu vicinha de card miniatura, que eu sei. Qual é o grande problema de comprar esse tipo de coisa pela internet, cara? Como é que você fazia? Você ficava caçando fórum, perguntando pra todo mundo? Na verdade era isso que tinha que fazer, né? Muita gente acabava apelando pros fóruns e já era chato desde o início, né, cara? Você ficava lá porrinhando os outros, perguntando sobre venda de peças. E eles vinham com aquela boa vontade de quem só respondeu isso pra metade do Brasil, né? Exatamente. Cara, e fórum desatualiza, ou às vezes você faz uma pergunta, o pessoal simplesmente te ignora. Que é muito que acontece também com o próprio vendedor, né? Tinha que saber se o vendedor era confiável. Aí o cara vai abrir um tópico novo, parece que o cara tá limpo, senão o cara criou uma nova conta com outro nick. A maioria dos fóruns estão aí pra discutir, né, cara? Não pra vender. É verdade. E como é que você pagava isso? No pau, né? Naquela de que tu tinha que confiar no cara, né? Tu tinha que pagar primeiro e o cara te enviava depois. Se o cara olhasse lá na conta, visse, o cara... acho que eu vou mandar pro cara. Acho que eu vou mandar. Aí tu paga, o cara vai e some. 3 dias, 4 dias, você não tem notícia do cara, ninguém entra no fórum, você começa a achar que aquilo era uma farsa, que você caiu naquelas tramóias. O fórum parece que foi montado só pra te enganar. Pra te enganar, exatamente. Aí quando o cara aparece uma semana e meia depois... ele vem com aquela desculpa de sempre. Eu estava sem internet em casa. Pois é, né, cara? O cachorro comeu o cabo de rede do meu modem. O cachorro, porra, tu não sabe o que aconteceu, pegou fogo no poste. Os caras conversam com código, entendeu? Então tu fica todo perdido lá. Tu entra lá, tem lá, Super-Homem MT 421, 62, tu não sabe o que é preço, o que é número de série. Isso quando não tem 2 preços, né? Tem uma lista, daqui pra baixo é tantos reais. Tem um monte de peça que cada uma é um preço. E aí, cara, eu lembro de mais um problema, que era o seguinte. Se você queria card de Pokémon, você tinha que fazer o quê? Tem que procurar em fórum de Pokémon. Se você queria uma peça de HeroClix. Tinha que correr atrás de HeroClix. Se você queria uma peça de Magic. Tá, eu acho que todo mundo já entendeu. Cara, realiza o seguinte. Preste atenção. Você vai num lugar só. Num único lugar. E vai ter card de jogo de miniatura, vai ver tudo organizadinho, catalogado, por ordem cronológica de lançamento, com foto, com preço, promoções, a dar com pau, com vídeo. Quando o produto é complicado, difícil e tal, tem o vídeo lá mostrando, explicando o que quer que seja. Os produtos vão ter dica de uso, de como você pode usar ela no seu deck, no seu time, no que quer que seja. Atendimento em horário comercial. Ou tem alguém online pelo MSN Skype, ou tem alguém pronto para responder e-mail. Se não tem o cara online, você vai mandar e-mail e vai receber. Não tem esse papo de tava sem net, no caso. Não tem essa história, velho. A loja tá lá 24/7, velho. Se você sonhou com seu personagem de RPG e não vai dormir até achar a miniatura certa pra ele, cara, você vai lá que tá online, velho. Ainda tem as dicas, né? Imagina que o cara tá começando, ele vai no fórum, vai ter uma lista enorme lá, manda um e-mail e fala assim, cara, eu tô começando, o que é que eu preciso? Eu fico feliz, velho. Quero responder. É o que a gente gosta, né, cara? Aí, cara, você pode pagar no cartão, no débito bancário, com transferência bancária, imprimir boleto e pode pagar em até 10 vezes. Pô, 10 vezes? Agora respira fundo, que você é português, são 10 vezes, malandro. Tá, 10 vezes... sem juros, velho. Pariu. 10 vezes sem juros, meu irmão. 10 vezes sem juros. Ficou louco agora, diz aí. Olhei. Isso tá parecendo, sabe até o quê? Casa Bahia, cara. É verdade. É isso aí, cara. E tem mais, é o PagSeguro, né? Parece o PayPal brasileiro, né? É o quê? Dá confiança de mão dupla. Não tem essa de confiar no cara e você não tem segurança nenhuma, né, cara? Porque o PagSeguro protege o cara que tá comprando. Ele aceita a reclamação se der problema, intermedia a solução, inclusive garante a devolução do dinheiro. Se você quiser, entra lá no site deles e lê lá
porque é a segurança E dele. aí ela já fica presa, né, a credibilidade e a confiabilidade de estar prestando serviço de qualidade, né? Exatamente, porque aí não tem esse negócio de listinha de depoimento. Ou você tá certo ou não tá. Não tem essa de fazer fake lá pra chegar e falar, pô, É, cara, falar, cara é bom, pô. A conta do PagSeguro é presa por documentação. Não tem essa de abrir uma nova conta igual ao Mercado Livre. Não tem essa, cara. Se você demole, você perde o direito de vender e acabou, cara. E aí a gente não pode vacilar, né? Com certeza. Tá na hora de comprar de uma maneira inteligente, como a gente é. www.bazardosmagos.com.br. Repete aí pra mim. Eu tô anotando. Fala aí. www.bazardosmagos.com.br. Então, show. Vai ficar só nisso? Sim. Na verdade, a gente vai dar uma miniatura do Darth Vader. Ah, é? A gente não é só a miniatura do Darth Vader, a gente vai dar uma coleção de combate, papai e filhinho, que é aquele lance de família, Luke, eu sou seu pai, não é porra nenhuma, corto sua mão. É o seguinte, Luke Skywalker e o seu X-Wing e Darth Vader e sua Registration nave lá, que ele usava quando era Anakin Skywalker. Então, se você quer ganhar esse pacotinho, esse conjunto, fica ligado até o fim do podcast e você vai ouvir sobre a promoção Abrindo a Arca do Bazar dos Magos. Quando a coisa começou a se tornar profissional, começou a se tornar comercial, onde um cara teve um tino e falou assim, putz, cara, se eles gostam de jogo e eles gostam de coleção, se eles colecionam figurinha e gostam de jogo, eu vou vender Magic pra essa cambada, velho. Sem dizer que, pô, olha só, antigamente, se você tivesse 12 anos e tivesse uma coleção, isso é uma brincadeira de criança. Era a primeira coisa que ninguém ia falar pra você, entendeu? Ninguém ia te dizer que você era um colecionador, entendeu? Você não poderia se autodenominar um colecionador. O colecionador era apenas um cara que colecionava botoaduras de paletós e macacões de guerra, que colecionava moedas antigas, selos. Esse era um cara que era colecionador profissional. Mais profissional ainda era o cara que era um colecionador sério e tinha dinheiro para poder colecionar carros antigos, para poder colecionar obras de arte, estatuetas e outras coisas mais. Joias, relógios caros, e enfim, muitas coisas, entendeu? Mas tudo que era voltado para o jovem não era classificado como uma coleção séria. E, pô, você vê que é um... Porque a gente tinha muita... Nessa época, a gente tinha coleção comercial, era figurinha, né, cara? Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. Não, Copa do Mundo. Quem nunca completou um álbum de Campeonato Brasileiro? Eu. Que isso, cara? Tu não teve infância. Nunca completei, cara. Que Caraca, isso, cara? Sempre faltava assinadinha. Eu já fiquei pra terminar uma coleção com 2, cara. Eu cheguei a oferecer 500 figurinhas sortidas pra cada uma, porque eu tinha mais de 1000 repetidas, cara. E não consegui completar a raio da coleção. Caramba, velho. Tu é um frustrado, cara. Porra. Por isso que eu odeio futebol, cara. É por isso que eu odeio futebol. Desistir de futebol nessa época, cara, né? Desistir dessa bomba. Não, foram 2 coisas, né? Foi isso e minha mãe também que reclamava que eu chegava muito sujo em casa, todo machucado, e que se eu chegasse assim ia apanhar mais. Aí eu parei de jogar. Mas você também não jogava futebol, né, cara? Você jogava Combat Soccer, né? Aquele jogo de futebol do Cyberpunk 2020. Não, pô, era futebol mesmo, pô. O Dreamer tá de prova. Pô, jogava com o Dreamer. Essa cara de artilheiro batido lá da casa dele, cara. Não tem como ele negar. É verdade. Com essa cara de artilheiro, ele devia chutar tudo, menos a bola. Pior, rapaz. Pior, vou revelar uma coisa. Cara, a bola quando caía na casa do Vitor e ele não tava jogando com a gente perdia a bola. Porque o cachorro dele da época, que era um cachorro raivoso, rapaz, que ninguém chegava perto, destruía a bola, ou senão o pai dele pegava e metia a faca na bola. Que isso, rapaz. Era assim, cara. Nem tava a parede lá. Que isso, rapaz. Você ficava louco, rapaz. Você tá acabando com a imagem da minha infância, cara. Quem nunca fez isso, cara? Sei. Pô, quem nunca teve uma bolinha daquela dente de leite furada com a faca quente, cara?
Furada pela vagante pelo vizinho espírito de porco, né, cara? Sim, eu era vizinho de consideração, né? Porque eu morava a quase 200 metros da casa do Vitor. Era vizinho de bairro, né? De bairro, né? E aí, cara, a gente chega nessa virada, né? A virada comercial. A gente tinha já algumas coleções comerciais, figurinhas e acho que só figurinha, né? Papel de carta para as meninas. Papel de carta. Sim, é. Muito sucesso nisso, cara. Entre as mulheres, fazia muito. Hoje em dia quase não fala, né, cara? Mas no meu tempo de infância, na escola, horário de intervalo era os meninos jogando bola e as meninas em amontoeira trocando papel de carta. Trocando papelzinho de carta. Exatamente. Assim, uma parada incrível, cara. A minha ex-namorada, ela tinha a coleção de papel de cartas dela, ainda tem, né, na verdade. Tava me mostrando lá, assim, com orgulho, sabe? Aquele orgulho de colecionador nerd, assim. Colecionador, é. Caraca, ela tá aqui, tudo completo, não sei o que lá. Aí chegou na parte da vergonha, né? Ela tinha o quê? Umas 3, 4 pastas cheias de papel de carta. Aí a última tinha uma série de... Seja lá como é que as mulheres faziam o controle daquela porra. Tinha lá uma série dela que não tava completa. Faltava 2 ou 3 papel de cartas que ela não conseguia encontrar em lugar nenhum. Eita, coitada. Sua missão, Cucu, é encontrar pra ela e dar o papel de carta pra ela, hein, Cucu? Ela completa a coleção, rapaz. Pô, ela vai ficar super feliz contigo. Bem, e aí a gente tinha essas coleções que eram mais comerciais, né? Figurinha pros garotos, e aí começou a vir figurinha em chiclete, em bala, em caixa de sabão, em caixa de sapato, vinha figurinha em tudo que era lugar, cara. Antes disso mesmo, porque eu tô falando em termos de Brasil, né? Mas antes disso mesmo já tinha surgido esse jogo colecionável, né? Alguém chegou a ler sobre isso, a procurar sobre isso? Bom, olha só, se vocês querem dados técnicos, a gente pode chegar a duas datas, né? Tá. A data oficial que eu tenho aqui, de que o primeiro jogo nerd mesmo, voltado para esse público nerd, foi o Magic, cara. Foi o Magic e ele foi lançado em 1993, projetado pelo tal do Richard Garfield. Um matemático, né? Exatamente, publicado pela Wizards of the Coast. Wizards of the Coast já não, era TSR ainda? Como é que era? Não. O onde eu achei já era dada como Wizards of the Coast. É. Não sei se essa informação é verídica. Cara, eu acho que... Ou se ela não ser como verdadeira. Assim, no meu par conhecimento, a TSR tinha o Spellfire. Exatamente. É verdade, é verdade. Entendeu? Mas o Magic eu acho que ainda é mais antigo do que o Spellfire, cara. Ele só chegou aos nossos conhecimentos aqui um pouco depois de Spellfire. Só que eu descobri que existiu um jogo que foi pioneiro, que veio antes, muito antes, na verdade, do Magic, cara. Um jogo registrado em 5 de abril de 1904. Um jogo chamado The Baseball Card Game, produzido por The Allegheny Card Corporation, que era um jogo baseado em jogadores da Liga Americana de Basquete, né, e que tinha lá o arremesso, o bloqueio, o passe de cada uma das cartinhas, e o pessoal conseguia interagir numa forma de jogo com isso aí. Mas eu não achei nenhuma carta para poder, sei lá, linkar uma imagem ou trazer mais informações para vocês. Só sei que ela existiu. Pô, interessante isso. Cara, 1904, né? Cara, 1904. E assim, você falando disso agora, eu me recordo de que em vários filmes sempre remetem a coleção de figurinhas de beisebol realmente, né, cara? Não, mas é verdade, cara, é verdade. Cara, mas aí existe umas duas vertentes, né? Existem os cards colecionáveis que são jogos, e existem os cards colecionáveis que são só cards, né, cara? Nos Estados Unidos existem muitos cards sobre todos os esportes, às vezes sobre diversos assuntos. Eu não citei nas coleções porque eu tenho muito poucos, mas eu tenho cards da Marvel, que são simplesmente cards, cara, onde tem desenho do personagem e escrito alguma coisa atrás. A gente chegou até a colecionar NBA uma época, né, Beto? Foi, que eu lembro que era o troco do Magic. A gente comprava Magic, comprava um deck, boosters, e aí sobrava, tipo, vamos botar pro dia de hoje, né? Sobrava, tipo, R$2,50, R$2, que não dava pra comprar mais booster de Magic nenhum, a gente comprava NBA.
Era sempre assim, sobrava tipo uns R$ 6, era 3 pacotes de NBA. Porque eram baratinhos também, né? O valor era diferente. Era diferenciado porque não era um jogo, né? Era apenas um card com informação a respeito do jogador ou de uma jogada específica. E esses jogos, eles puxaram dois atrativos, né? Puxaram o atrativo do jogo em si, ou seja, você tinha nessa época, claro, vários e vários jogos de tabuleiros famosos. Já tinha um RPG, né? Já tinha esse tipo de jogo de fantasia. Sim. E agrupar tudo isso junto com uma coleção foi uma tacada de mestre, né, cara? Uma das melhores tacadas de marketing da história. Na verdade, a ideia foi pioneira e foi muito bem aceita, né, cara? Se a gente pesquisar um pouco mais, a gente vai descobrir que possivelmente tiveram outras ideias muito semelhantes. Desde essa ideia do Baseball Card Game, devem ter tido outras coisas semelhantes, interessantes e parecidas. Mas a gente, seguindo pelo conceito comercial, o Magic realmente foi o primeiro grande jogo colecionável da história, né? Quais são os verdadeiros atrativos desses jogos, né? Por que eles fizeram tanto sucesso comercialmente? O que vocês acham? Vocês acham que eles se tornaram importantes na cultura nerd? Por quê? Só por ser coleção? Só por ser jogo? Não, cara, eu acredito o seguinte, o cara que lançou, que teve a ideia, a concepção, ele teve uma sacada muito genial, cara. Qual foi? Ele desenvolveu o jogo já visando um público-alvo, cara. Qual era o público-alvo? Era o público que tinha acesso à ficção, por RPG, magia, fantasia, essas coisas voltadas para esse lado que já é naturalmente mais nerd, né? Então, assim, o tema que ele escolheu foi um tema muito bem escolhido, que, foi o que chamou a atenção de todo mundo. E a diversidade estratégica que aquilo trazia, né? Porque foi um grande diferencial. Você tinha 5 cores, na verdade. Cada uma agia de uma maneira diferente e você podia combiná-las. Isso era alucinante, né? Para quem gosta de estratégia, para quem gosta de diversidade, isso abria um leque formidável, né? Porque 50 cartas, você podia ter vários jogos diferentes. Isso trabalhava com quase todas as paixões, né, que o nerd tem, né? Quase todas elas. Desde a coleção, do jogo, da questão estratégica, isso que a gente falou de minuciosidade, do cara querer escrever cada detalhezinho de cada carta que ele tem, dele querer definir cada ponto especial de cada pecinha da coleção que ele tem. As primeiras cartas de Magic, elas eram feias pra cacete, cara. Cara, assim, as primeiras cartas de Magic... Você achava feia? Eram. Se você parar pra olhar a arte de uma carta antiga, como de você pode amar num nível nostálgico, que fala, essa carta é rara, é antiga e tal, mas o desenho não era bonito não, cara. Mas aí a gente vai entrar numa discussão que é a minha área, que é o seguinte, você não acha bonito hoje, mas era lindo na época. Tá, mas já aprimorou, a coisa melhorou, cara. Era uma falha. Mas essa é uma discussão de design, uma discussão social, cultural, entendeu? Sim, pra cultura da época, aquilo que era o bacana. Entendeu? Não, mas eu acredito o seguinte. Você vê hoje aqueles encartes de banda de heavy metal antigamente, que tinha aquelas caveiras com tudo em 3D e a cobra saindo pelo olho da caveira, aquela figurinha clássica. Hoje em dia isso é ridículo, né, cara? É horrível. Eu não acho. Tá bom. Sério? Tá bom. Tô te falando, e conheço muita gente que não acha, cara. Tudo bem, mas voltando aí ao foco do podcast. Sim. Eu tinha esquecido dele. Fala aí. Vocês começam a falar de cobra e tal, perde a linha, né? Foda. Não, cara. O que eu digo é o seguinte, a ideia do Magic foi sensacional. Não, a gente discutiu isso aí. Certo. Mas o jogo em si, ele também teve aspectos que foram encontrados dentro dele que poderiam ser problemas e que foram corrigidos antes disso acontecer, cara. Como assim? Se você parar pra olhar, se a arte permanece a mesma desde aquela época até hoje, o jogo
Ia perder muito cara que ia seguir. Ah, não, Claro mas, que mas ia, muita pô, coisa mudou desde aquela época. Não foi só o desenho. O próprio design da carta mudou. Se você pegar Sim, uma sim, carta. mas a estratégia, a parada, a concepção inicial dela, a única coisa que mudou foi a arte visual. Não, Por quê? sim. Porque eles viram que a arte visual com o tempo precisava melhorar. Ah, isso é Eles natural. não tinham mais o que melhorar dentro do... Não, Beto, mas olha só. Aí, cara, por exemplo, pra época, pra cultura da época, aquilo funcionava. E chega um momento em que aquilo não funciona mais, você precisa mudar. Tudo Sim. bem, cara. Isso aí não acontece com o Magic só. Acontece se você pegar as cartinhas do D&D Mini do começo e pegar as cartinhas do D&D Mini da quarta edição, são completamente diferentes, cara. Se você pegar as pecinhas de HeroClix da primeira e pegar as pecinhas de HeroClix da última, elas Cara, são completamente eu acho que a gente diferentes, pode- entendeu? a gente As pode- coisas evoluem. Eu acho que a Isso gente aí... pode pegar Fala uma aí. coisa que é bem mais assim, do público, entendeu? É mais comum ao público. Por exemplo, Turma da Mônica jovem, Luluzinha jovem, o próprio X-Men que está sendo lançado agora não é o mesmo X-Men que era lançado naquela época, entendeu? O desenho, a concepção de personagem mudou muito. É verdade, se você pegar a arte de hoje em dia, se você pegar esse brasileiro aí que fez o Hulk, eu tô com uma revista do Hulk dele na mão aqui, do Mike Deodato, a capa dele você vê da época que o Sal Buscema desenhava, entendeu? John Romita, cara, é completamente diferente, é só pegar pai e filho, John Romita e John Romita Jr., são desenhos diferentes, Sim, para mas épocas eu só diferentes. estou avaliando esse ponto, por quê? Porque uma das características que também chamam a atenção desse tipo de jogo, desse tipo de coleção, é o visual, cara. Ah, sim, concordo. Cara, o primeiro impacto que você tem é o visual. E aí a gente está falando de uma das questões que realmente fazem esse jogo ser querido, né? Que é o lance visual mesmo. Claro. Não só pelo fato da arte também, entendeu? Mas pelo fato de que, poxa, cada carta daquela ali, ela agora não é apenas um desenho, ela traz informações, ela traz características. Tem que estar à sua disposição da melhor maneira possível, cara. Eu penso que o motivo de tanto sucesso, não só do Magic como desses outros jogos, vai bem de encontro com o que o Beto falou, entendeu? É um conjunto das paixões nerds com um design, um bom conjunto de regras, entendeu? Sim. Eu acho que foi uma junção, entendeu? Foi todo um contexto. Agora, eu gostaria que favoreceu. de aumentar a sua colocação. Na verdade, o bom conjunto de regras é uma paixão nerd. Exatamente. Até porque de nada adianta você comprar uma parada que é bonita e tem uma regra merda. Depois você vai largar. Cara, tem uma exceção. Tem uma exceção. GURPS. É um bom conjunto de regras, mas ninguém gosta. Não tem essa, cara. Isso daí já parte pro gosto pessoal da pessoa. Gosto pessoal da pessoa. Mas cara. Gosto pessoal da pessoa dela mesma, né? É dela mesma. Dela consigo mesma. Com certeza, cara. Isso daí é a mesma coisa que você querer discutir quem usa Firefox, quem usa Chrome, quem usa Internet Explorer. Pô, vai dar bunda de cada um, cara. Mas assim, eu acho que na verdade é um conjunto de coisas, de vários aspectos, que acabam chamando a atenção do pessoal que gosta disso. Entendeu? Eu acho... Tem um público-alvo. Isso então, tudo é direcionado para um público. Mas eu acho que não é bem um conjunto de coisas em vários aspectos. É o conjunto das coisas certas. É assim, é um conjunto de coisas que agradam aos nerds em um único jogo, em um único elemento. O jogo, são as regras, é a estratégia, é a arte, é a capacidade de coleção, é a minuciosidade, gerenciar esse... Mas eu ainda vejo mais um aspecto dentro disso daí. Que o cara tem 3 opções. O cara pode estar ali para jogar e ele tá cagando e andando para coleção, ele só quer pegar as melhores peças, as melhores cartas, ou que seja para poder fazer uma estratégia boa e partir pra porrada, partir pro jogo, partir pro que foi derrotar todo mundo. Certo. O cara pode comprar aquilo ali simplesmente pelo visual, entendeu? Que se dane as regras, que se dane o resto. O cara só quer colecionar, quer montar toda a coleção, tem um de cada um. Conheci gente assim. Tinha Magic só pelas cartas. E não jogava, entendeu? E tem o cara que é o que quer ter tudo e ainda quer ter os melhores e ser o bambambam da parada. Ainda quer ser o campeão do negócio. Mas fala aí, Cucu, você ia comentar o quê? Você falou o seguinte, na verdade é uma coleção de predileções nerds
que nos levam a ter coleções de coisas, de objetos e de afrescos. Tá certo. E eu acho que grande parte do atrativo desse jogo mesmo é isso que a gente falou. É a capacidade de, em um objeto, né, de em uma coleção, você conseguir juntar muitas das suas paixões, seja pela temática, pela arte, pelo etc, etc, etc. Vocês lembram de alguma coisa que seja assim comercial, que todo mundo conheça, que tenha a ver com esse universo? Pô, eu particularmente nunca vi. Teve um que foi muito famoso, não sei se hoje em dia ainda tem tanto gás assim como teve no passado, mas que foi baseado naquele desenho do Pokémon, né? Teve um joguinho colecionável aí de Pokémon. Bombado pra caramba, sempre em top 10 aí de card games americanos, sempre tá lá. Não, americanos, tudo bem, mas assim, ele teve uma febre muito grande aqui no Brasil também, mas eu não lembro, realmente não lembro. Eu acho que ele teve uma febre aqui na mesma época do desenho, né? Depois que o desenho deu aquela queda... Exatamente. E seguindo nessa mesma linha, a gente tem o Yu-Gi-Oh! Exatamente. E tem agora o kart do Naruto também, né? Que também tá na mesma leva do desenho. Eu não sei se tá fazendo tanto sucesso assim não, cara. Não sei se tá... cara, no mesmo pique, não. O produto oficial não sei, mas o produto pirata de banca de jornal alternativo no subúrbio aqui vende, que é uma coisa, cara. Cara, eu vou te falar que eu ainda não tive contato com isso, não. Pode ser um fenômeno mais regionalista aí de Campo Grande, né? Pelo menos, talvez. Pelo menos aqui na província iguaçuana isso ainda não tá estudado. Talvez. Miniatura nunca foi muito bombando aqui no Brasil, né? Muito frágil. A gente chegou a ter umas ligas aí de Warhammer e tudo mais. E existe movimentos aí de jogos de miniatura que eles se encontram, fazem jogos. Acontece um aí no Sesc da Tijuca, né? De vez em quando. Mas nunca bombou muito, né? Vocês lembram de algum que tenha feito sucesso aí no Brasil? Eu lembro da época que a gente pegou o MK, o Magic Knight, que a gente jogava com eu e tu, né? Cara, não, mas Magic Knight deu uma sacudida no cenário aí, né? Não, ele deu. Eu acho que ele foi o que, digamos assim, o que abriu mesmo as portas. Cara, eu acho que anterior a esses dois, pelo menos eu lembro de ter visto em várias convenções de RPG e tal, é aquele. Acho que é Mecha Warrior. Warhammer, é parecido. Eu acho que é a mesma regra. Se não a mesma regra? Eu vou ter que dar uma discordada aí de vocês. É o seguinte, eu posso estar errado, cara, mas pelo que eu sei, Magic Knight foi o precursor de miniaturas colecionáveis. Ele foi o primeiro jogo de miniaturas colecionáveis a ser vendido comercialmente. Eu acho Existia que o Warhammer. Não, o Warhammer não era miniatura colecionável. O Warhammer é um lembra aquele livro que eu te emprestei do Senhor dos Anéis? É uma regra para jogar batalha de miniatura, né? Não era, na época pelo menos, não era miniatura colecionável, né? Não tinha o nome, né? Porque era quase isso. Tudo bem, então... Por isso que a gente fala que MK foi o precursor, foi ele que abriu o caminho pro mercado, digamos assim, de miniaturas colecionáveis em cima baseadas em uma regra, com aquela coisa toda de tabuleiro, espaço, distância, linha de tiro e tudo mais. Eu sei, mas aí também eu vou reafirmar aqui. Isso aí eu não fiz pesquisa, a gente não pesquisou, não se informou, então essa informação ela é minha, entendeu? Especulativa. Digamos assim, né? Para não ficar um conhecimento sólido, uma informação sólida e vazia. O HeroClix veio na onda, né? O HeroClix é um Magic Knight com super-herói. Sim, mas a aceitação do HeroClix foi bem mais forte por causa do tema, né, cara? O tema heróis, porra. A licença da Marvel, né, cara? E, também tinha isso, foi um peso muito grande, né, cara? Aí juntou dois sucessos, né? O Magic Knight com os super-heróis, com Homem-Aranha e Batman, porra. Ferrou, Marvel e DC. Tá, mas aí me explica aí, Dreamer, como é que vai ser o podcast daqui pra frente? A ideia é que faltava muito
alguém para falar sobre coleções e essa paixão, né, que faz parte do nosso universo, né? A gente tem aí no cenário nacional de podcast mesmo, vários podcasts de RPG. O Cucu tá montando um de GURPS agora com o pessoal do Novas Crônicas. Verdade. Então a gente tá bem servido aí de podcast de RPG. Então, eu acho que faltam muitos ainda, né? Fazendo um pequeno jabá aqui, o pessoal também da iniciativa GURPS está montando um, né? Eu não sei nem se seria interessante estar veiculando isso agora, nesse instante, mas tá aí na promessa de ter um veiculado pela própria iniciativa. Será um podcast bastante interessante, entendeu? Pelo menos pela prévia, né, que eu tenho acompanhado, sim, os assuntos vão ser bastante bombásticos. Não, eu acredito que, quanto mais melhor, cara. Sendo de qualidade, sendo bem feito, com uma iniciativa bem estruturada e bem aventurada, o que vier é bem-vindo. A qualidade não só, mas o mercado aquece, entendeu? Você tem mais pessoas querendo o produto X, quando você vê que tem mais pessoas oferecendo, entendeu? Não é só através da procura que aumenta a oferta. Até agora, a única pessoa que conseguiu comprar o elemento X foi o professor, né, cara? Se você não botar a música da Praça é Nossa aí, cara. Bom, gente, então a proposta era mais ou menos essa, né? A gente tem aí o podcast D&D, Rolando 20, abriu outro no Voz de Terceira Terra, tem o de GURPS que está surgindo aí do Novas Crônicas, talvez a iniciativa GURPS, tem um podcast sobre RPG de Star Wars, cara, o Holocast do DM Rafael, tem sobre o World of Darkness, do La Petite Mort, né? Tem sobre RPG em geral, que era a ideia original do Voz de Terceira Terra, que é a ideia também do RPG Planet, que era a ideia do Irmandade Heróica, que sumiu, né? Pois é, cara. Não sei, você teve notícia do Douglas lá? Tem que puxar a orelha dele, cara. Até que ele tá meio enrolado, né? Ele grava com o Breno. O Breno, assim, é o mesmo esquema que a gente, tá gravando por Skype. Só que, assim, por mais que nós estejamos gravando por Skype, você tá logo ali, entendeu? Ao alcance de 2 busão. Mas o Breno não. O Breno, se eu não me engano, é de outro estado. Se eu não me engano, não. É de outro estado. Então, a comunicação entre eles tá meio complicada. E aí, a ideia é a gente falar um pouco sobre esse universo, né, de coleções. A gente vai falar sobre regras, sobre dúvidas, né? Se as pessoas se prestarem a nos enviar alguma coisa, se as pessoas se prestarem a nos ouvir. E aí a gente vai falar sobre dúvidas de regras, sobre regras em si mesmo, sobre os novos lançamentos, sobre as mudanças, usos diversos que você pode fazer pro seu card game, né, pro seu jogo. Por exemplo, a gente já tem aí encaminhado, né, pra gente gravar sobre as novas regras do M10, né, do M10 do Magic the Gathering. Já é um assunto novo velho, né? Já é um assunto do ano passado, mas muita gente ainda não sabe como a coisa funciona, cara. Tem um outro episódio em que a gente pretende falar sobre como você pode usar o Magic no RPG. Esse eu achei irado, cara. Eu fiquei com muita vontade de fazer. A gente chegou a jogar um desse, lembra, Beto? Sim, sim. Os rúnicos. A gente criou uma história, né, de por que a magia era feita daquela maneira, e a gente conseguiu colocar um RPG que funcionava, onde as regras eram todas baseadas no Magic the Gathering. Nossa, maneiro isso, cara. Maneiro pra caramba. E sim, a gente fez vai falar disso, né, cara? A gente também vai ter aquela situação da gente ter um convidado especialista em uma determinada área pra gente estar tentando passar pra galera aí um conhecimento mais específico, mais estratégico, mais profundo de vários assuntos que a gente vai abordar, né? Uma coisa que a gente não pode prometer, né? Porque acaba que a gente depende das outras pessoas participarem aqui. De ter um profissional, né? De ter um especialista. Acaba que a gente vai falar do assunto tendo o cara ou não, entendeu? Mas a gente gostaria, por exemplo, falar as novas regras de M10. Qual é o interessante de falar num podcast? É falar sobre
sobre o que mudou e como isso vai afetar cada estilo de jogo, né? O jogador que é mais controlador, né? Como um cara que joga branco, por exemplo, um cara que joga branco e azul. Como é que esse jogo muda para ele, né? O que isso muda para ele? Se o cara é mais agressivo, o cara joga vermelho com verde. Corrido, né? Aquele vermelho que te mata em 2 cartas, né? Sim. Será que o deck verde, né, continua aquele multiplicação de criaturas? Ah, claro, né? Pô, Roberto, isso não vai mudar nunca. Ah, não sei, cara. Não sei, muita coisa mudou, pô. Isso não vai mudar nunca, mas eu entendi o que você falou, né? Quais os paradigmas que vão mudar, né? Sim, pô. Não teve uma vez que a parte negra do Magic quase se associou às outras Não lembro disso não. Que época foi? Teve uma parada dessa aí, em que o deck negro, a história toda que rola em cima da parte negra do Magic lá, parte dela se rebelou e se aliou às outras cores. Então, características do deck negro foram incorporadas às outras cores também, entendeu? E isso aí faz parte de um pouco desse universo, sim, digamos assim, universo expandido. O que aconteceu com o M10? O pessoal vai ter que ouvir aí para descobrir. Ou não. E aí tem... ou não. E agora que deixaram a galera curiosa, eles vão fazer o quê? Eles vão no Google pesquisar, pô. A gente vai falar também sobre todos os outros tipos de coleção, né? A gente tá falando muito sobre Magic e card game, mas, por exemplo, a gente vai falar sobre jogos e coleções em geral. Quadrinhos, muitas vezes, desde que a gente fique focado nesse elemento de coleção, sobre um arco de histórias ou sobre uma série de histórias, né? Sim. Aí o Cucu tem uma participação mais ativa aí, né? Se Deus quiser. É verdade, vamos ver. Sobre sistemas de jogos como o FS, sobre as novidades como o Monster Apocalypse, né, que veio arrebentando o mercado aí, vendeu pra caceta, universo expandidos, o universo de Magic, como ele funciona, né? Muita gente não sabe que Magic tem um universo com uma história por trás, como o Roberto colocou aí, que explica cada mudança de uma série para outra. Sim. É verdade. A série nova, se você pegar a saga de Urza, tem uma história por trás de cada uma da tríade da coleção lá, de cada um dos 3 lançamentos da coleção, que explica por que os artefatos surgiram tão poderosos aí na coleção. Explica por que em outra série, por que o branco e o azul estão tão próximos. Talvez magos poderosos tenham se aliado para criar magias desse tipo. Talvez se aprofunde um pouco nesses temas também. Existe um outro card game que tem um universo expandido maravilhoso, cara, que é o de Rokugan, Beto. Legend of Five Rings? Esse mesmo, cara. Cara, a história por trás dele é maravilhosa, cara. Cara, eu falo uma coisa, a história em si já é muito, e poderia até esquecer o card game. Sinceramente, cara. A história é muito boa, cara. Cara, a história Mas o bacana... É essencial. Beto, o bacana que acontece em Legends of Five Rings é que os campeonatos no mundo decidem parte da história. O que está acontecendo na história, cara. Sim, isso é muito bacana. Se o campeão for o campeão mundial for um Crane, né? For alguém do Império das Garças. Garças. A história ele vai ter privilégios incríveis, porque o campeão escolhe fatores. Enfim, isso são coisas que a gente vai comentar, que a gente vai falar. Nós vamos falar de HeroQuest, vamos falar sobre o WoW, sobre o TCG e as miniaturas. Sobre esse lance eu falei sobre incorporar o Magic no RPG. A gente vai incorporar também Mutantes e Masterminds com HeroClix, e isso vai ficar boladaço, cara. Isso vai ser maneiro pra caceta. Vai ser o D&D 4ª edição pro MM. Cucu vai me xingar agora. Cara, eu não vou nem me prestar a fazer isso, porque você destrói completamente o jogo. E a gente vai falar aí sobre grandes coleções de quadrinhos, sobre as grandes sagas, como você pode consegui-las, ou o que você precisa ler de quadrinhos, né? Focando um pouco nessa parte de coleções. E acho que é isso, cara. Acho que eu consegui explicar. Vocês têm mais alguma coisa a colocar aí sobre isso, não? Não, acho que você resumiu bem, cara. Resumir nada, né? Prolixo.
pra Não, caramba. olha só, pensa no seguinte, se a gente fosse parar aqui e falar de tudo que a gente conhece de colecionável, porra, esse podcast ia durar 3 dias, cara. É isso Mínimo, aí. né, cara? Entendeu? Então você resumiu bem. Até- O nosso foco mesmo é a área colecionável. Pode envolver RPG, com certeza vai envolver RPG, mas talvez não tão específico quanto outros podcasts já o fazem. Entendeu? A gente vai raspar no RPG de vez em quando, né? Sim, o foco não é o RPG, né? A gente vai raspar muito de vez em quando. E é isso aí. Valeu, gente. E até a próxima. Glu glu teté. Interrompemos este programa para dar a maior notícia do século. Vamos lá. Chegamos ao fim do podcast, do primeiro podcast do Bazar dos Magos. E nós vamos abrir a arca. Não. Sério, nós vamos abrir a arca. Não. Sério. Sabe o que é isso, não? Eu desconfio, pô. Deve ser uma promoção, né? É isso aí. Promoção que vai de 3 a 30 de maio desse ano, 2010. Bazar dos Magos abrindo a arca. Você quer ganhar um bonequinho. Tem gente que odeia que fale bonequinho, né, cara? Cara, a gente tem que adotar um termo específico, né? Uma miniatura. Uma miniatura do Darth Vader. O nome mais lembrado de quase todos os nerds. Todo nerd tem que ter um Darth Vader em algum lugar da sua vida. Você concorda? Pô, eu concordo. Acho que tinha que ser pré-requisito. Nem que seja no protetor de tela, amigo. A gente vai dar para os clientes do Bazar dos Magos um Darth Vader de seu filhinho querido, Luke Skywalker, papai e filho Skywalker, e suas naves de combate, o X-Wing e a Heavy Peter Rye, a nave do Darth Vader, para quem criar o slogan mais boladão pro Bazar dos Magos. O que você acha disso? Pô, eu acho legal, cara. Eu acho muito maneiro, mas vamos botar o nome direito. É um TIE Fighter, que é a nave do Darth Vader. Não é não, cara. É a nave que ele usava quando era Anakin Skywalker. Nada, Anakin. Isso. Tem a imagem aí, cara. Olha aí na promoção. Então é o seguinte, enquanto o Roberto descobre qual é a nave, eu vou explicar como é que você pode ganhar. Para participar, você tem que ter 2 requisitos. Primeiro, você tem que ser um cliente cadastrado no Bazar dos Magos. Isso é fácil. Vai lá, bazardosmagos.com.br, se cadastra como cliente, assinando a newsletter, e você precisa ser seguidor do Bazar dos Magos no Twitter. O username é esse mesmo, @Bazar dos Magos. Se você for seguidor do Bazar dos Magos no Twitter e cliente cadastrado na loja, você só precisa bolar um slogan que tenha a ver com o Bazar dos Magos. Entra na loja, entra no blog Bizu dos Magos, ouve o podcast, manda e-mail pra gente, inventa um slogan maneiro, manda por e-mail para loja@bazardosmagos.com.br com o assunto "Eu quero abrir a arca". Muito importante isso, hein? Não se esqueça. Pra gente poder identificar lá quem tá participando. Na verdade, Ok? vai ser um sistema automatizado que vai pegar a sua mensagem. Então, se isso não tiver no assunto do e-mail, a sua mensagem não vai ser considerada. Tome muito cuidado. A gente pode até achar, cara. Mas não vai ser garantido, né, pô? E aí você informa o e-mail de registro na loja, pra gente poder te achar. Exatamente. O username do Twitter, pra gente poder também conferir que você tá lá. E aí você manda o slogan boladão, que eu sei que você vai ganhar, cara. Eu sei que você vai inventar o slogan melhor de todos aí. E não vai ter sorteio, é o melhor vai ganhar. A gente vai escolher o que a gente for usar, é o que vai ganhar as 4 pecinhas aí. 4 pecinhas maneiras, eu vou falar, maneiras. Inclusive, esse Darth Vader, ele foi eleito pelos jogadores há um tempo atrás como uma das esculturas mais bonitas e uma das peças mais bem pintadas de todas as coleções aí. E aí o resultado vai sair no podcast da semana de 31 a 4 de junho, né? A partir de 31 de maio vai sair o resultado
e vai ser postado lá no Bazar dos Magos. O ideal é ir no bazardosmagos.com.br, vai ter um link lá em cima para promoção, abrindo a arca, e lá vai ter o regulamento, como participar, vai ter as informações todas que você precisa. Descobriu o nome da nave, não? Descobri, cara. A nave da Anakin Skywalker era um Starfighter. Ah, Starfighter, isso aí que eu falei. Então, você vai ganhar aí Luke Skywalker, seu X-Wing e Anakin Skywalker, vulgarmente conhecido como Darth Vader, e sua qual é o nome? Starfighter Heavywide boladona aí pra você. Que a força esteja com você. Heavy 3. Fui!